de azeite. Jesus, ele foi para lá, exatamente no momento que ele vai, percebe que ele seleciona os melhores para estar do seu lado: Pedro, Tiago e João. Jesus, ele faz uma seleção, ele deixa 8 e leva apenas 3, que são mais íntimos dele, para o Getsemane. Mas quando Jesus, ele chega no horto, no jardim, no local, a Bíblia disse que eles dizem para os discípulos vigiar e ficar com ele em oração. E o texto sagrado nos mostra, deixou-os e foi mais adiante. A primeira lição que Jesus nos dá no Getsemane aqui é a oração. Ele foi para lá para orar. Todos nós temos em nossa vida, no nosso dia a dia, muitas das vezes o Getsemane. Se você nunca passou por lá, se prepara, que a qualquer momento o Getsemane pode chegar na sua vida. Então é por isso que falarmos de Getsemane, estamos falando de sofrimento, angústia, aflição, decepção. Mas Jesus, enfrentando o seu Getsemane, ele tem exatamente esta ampla visão. Ele vai para lá. A Bíblia diz: se está alegre, cante louvores, mas se está triste, ora. A intenção de Jesus no Getsemane era exatamente orar. Ele não foi lá jogar conversa fora, ele foi lá orar. Ele não foi lá perder o seu tempo, ele foi lá orar. Ele não foi lá bater papo com um discípulo íntimo, ele foi para lá orar. Então, quando Jesus está no Getsemane, ele está no propósito de oração. Agora percebe, quando o Senhor Deus, ele tem algo para realizar em nossa vida, conseguimos entender aqui que pode até os íntimos estar ao nosso lado, porém todos irão dormir, porque aquilo que foi traçado para nós passarmos, ninguém conseguirá passar como a gente. Então é por isso que no vale da vida temos que aprender a orar. A oração, ela é uma ponte que nos leva a Deus. A oração é exatamente o caminho que nos direciona totalmente ao céu. Para obtermos vitória, exatamente temos que ter uma vida de oração. Marcos, tem dia que eu estou sem vontade de orar, ora sem vontade. Marcos, tem dia que eu estou animado para orar, ora animado. Marcos, tem dia que eu estou chateado e não quero orar, chateado mesmo, mas dobra o joelho e vai orar, porque a oração, ela te leva até a Deus. O seu contato tem que ser diretamente a Deus. Então percebe, para mim não tomar muito tempo, e eu não quero ficar só aqui, descobrimos que Jesus, ele levanta da oração, e neste exato momento, quando ele levanta, ele vai ver aqueles que são íntimos. O texto diz que eles estavam dormindo, e a Bíblia está nos mostrando, baseado nesta realidade, Jesus desperta-os para orar. Porém, quando eles são despertados por Jesus, Jesus volta para a oração, eles continuam dormindo. Então aí vai, a conversa continua até que acontece na terceira vez. E a Bíblia disse que no exato momento, na terceira vez que Jesus se levanta, Jesus, ele dá uma exortação aos discípulos: dormem agora, porque aquele que há de me trair já está vindo. Então, quando nós lemos o texto sagrado, entendemos que Jesus, aqui, ele nos dá a segunda lição. Ele desperta os discípulos e fala: levantai-vos. Por quê? Porque é a ordem que ele dá: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. O que é que Jesus, ele está nos ensinando aqui nesta noite? É hora de nós nos levantarmos para enfrentar a realidade da vida. Não adianta reclamar, levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, enfrenta a realidade da vida. Não é só você que fica enfermo, não é só você que fica desempregado, não é só você que passa por situação difícil. Todos nós
Então levanta a cabeça, entende que Deus é contigo, enfrenta a realidade da vida. Jesus, ele está nos dando esta missão. Aí percebe que quando Jesus ele chega lá, ele está pronto para entregar. Por quê? Porque quando Judas se aproxima dele e o beija, percebe que a Bíblia vai dizer que Jesus vai fazer a ele uma indagação: amigo, o que vieste? A Bíblia disse que Judas lançou o teu rosto e beijou, o beijo da traição. E quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, aprendemos bem que Jesus está em tamanha angústia. Enquanto Judas se torna um traidor, Jesus chama o traidor ainda de amigo, ou seja, sem querer ele dá um tapa na cara do traidor. Marcos, por quê? Provérbios 17:17. Ama o teu amigo em todo tempo, porque na angústia nasce um irmão. Judas, querendo ou não, Jesus estava mostrando que ele era um verdadeiro irmão para a sua companhia. Então Jesus, ele não para. Percebe que esta é a terceira lição que Jesus deixa. A primeira lição, ele ora. A segunda lição é porque ele está pronto para enfrentar a realidade da vida. A terceira lição, até traidor ele chama de amigo. Nós, na nossa naturalidade, o que é que nós temos o hábito de dizer? Eu não falo que fui com fulano, eu não quero mais ciclano na minha casa, eu vou excluir Beltrano, eu não quero mais comungar com cidadão tal, porque é a nossa forma humana. Mas Jesus não, ele pega o traidor, sabendo que está sendo traído, e chama de amigo. O amigo, ele tem que entender que aquele que está padecendo, a causa é o Pai, porque tudo que ele faz, ele não faz para cumprir a vontade do homem, ele faz para cumprir a vontade de Deus. É por isso que o profeta, ele disse que até os da casa são perseguidos. O porquê que os da casa são? Porque os maiores inimigos do homem são da sua própria casa. E quem era Judas? Era o maior inimigo. E quem era ele? Era o tesoureiro do ministério de Jesus. Mas só que João, conhecendo as características de Judas, João chama ele de ladrão. Por quê? Quando aquela mulher pegou aquele perfume caríssimo e quebrou e derramou diante de Jesus, sobre Jesus, o texto vai dizer que Judas abre a boca na mesa e fala as seguintes palavras: poderia pegar este perfume, vender e dividir o dinheiro com os pobres. João não aguenta, fica quieto. É por isso que antes de ser liberto, ele era conhecido como filho do trovão. Filho do trovão, na expressão bíblica, se trata de pessoa brava e que gosta de briga. Então Judas estava lá. Quando ele falou isso, João não perdeu tempo. João logo registra dizendo: este não falou isso pelo cuidado que ele tem com os pobres, mas porque é ladrão, e o que é lançado na salva, ele tira com a própria mão. Então é isso, João, ele consegue apontar esse defeito de Judas, mas só que Jesus em nenhum momento lançou no rosto de Judas aqueles defeitos que ele possuía. Então percebe que Jesus aqui, ele está tratando com ele, mas só que infelizmente Judas se perdeu. E quando nós lemos a Bíblia e dando continuidade nessa história, Jesus ele vai partir para a quarta lição que nós, como igreja de Jesus, devemos assumir. E desculpa, nunca se viu uma geração tão medíocre como no tempo que nós estamos vivendo, uma geração tão fraca como no tempo que nós estamos vivendo. Sai da igreja por qualquer coisa, qualquer vento é motivo o suficiente para fugir da igreja. Jesus, ele veio, já que está o traidor, quem aparece? Aparece o Pedro. Pedro ali, ele pega a espada, arranca a orelha do soldado. Jesus pega a orelha, coloca no lugar
Jesus Cristo de Nazaré, ele foi para o Getsemane passar por estas etapas. Todos nós cristãos também vamos enfrentar esses períodos na nossa vida. Tem situações que nós não queremos entrar nela, mas nós temos que entrar para provar ao mundo que nós não somos aquilo que o mundo fala que somos, mas somos cidadãos do céu. A realidade tem que ser enfrentada. Não adianta pegar carta para mudar da igreja, não adianta desviar, sair da igreja. Isso é tudo farinha de saco. Aí alguém falou: o que é isso? Você só está reservado para o juízo final e está na igreja como religioso. Porque crente que é crente entende o propósito de Jesus. Está sofrendo, mas a causa é Cristo. Está chorando, mas a causa é Cristo. A porta fecha, mas a causa é Cristo. Sabe por quê? Quando o homem fala: se você é crente, por que você aceita passar por tudo isso? Eu não aceito, mas já que eu estou enfrentando o processo, é para cumprir aquilo que está escrito. Enfrentar os desafios cotidianos faz parte da vida cristã. É por isso que a gente canta, é por isso que a gente adora. Por que, Marcos, que a gente canta? Primeiro que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas quando nós lemos o unânime salmo, a partir do salmo 120 até o salmo de número 134, a gente vai conhecer entre o salmo 120 e o salmo 133. Nós vamos entender ali que fala do salmo dos degraus. Segundo a tradição, cada povo que ia para o templo, quando o povo decidia ir ao templo, em cada degrau o povo apresentava a Deus no teu louvor. Eles iam subindo louvando, mas presta bastante atenção e eu não vou me demorar por aqui. Quando lemos o salmo de número 121, percebe que todo mundo conhece aqui na igreja. Quando lemos o salmo de número 122, todo mundo conhece aqui na igreja. Mas quando cita o salmo de número 120, ninguém conhece o texto, porque fala de angústia, fala de aflição, fala de decepção, fala de desânimo, fala de fracasso.